Estamos dando início a mais um Conversa Aberta e hoje com a nossa querida doutora Daniele Damasceno, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar hoje tudo sobre o Fevereiro Roxo. Isso. Então eu quero primeiro pedir para que a senhora se apresente para a gente, fale quem é Daniele Damasceno, de onde veio, onde nasceu, como chegou aqui, tudo. É uma história legal, uma novela. Bem, Daniele Damasceno é Daniele de Almeida Damasceno, né? Filha de Neidinha Damasceno e Damasceno, Francisco André Damasceno da Silva, pai e maninha, todos de Natal, né? Uma família de militares, fuzileiros navais, em todas as áreas, tanto oficiais quanto praças, polícia militar também, um pouco de segurança e educação na segurança, e educação com segurança durante toda a vida. Jogadora de basquete desde os 10 anos de idade, já nem queira saber quantos anos isso faz. São detalhes que não tem que vir à tona. Não precisa. Continuarei com os meus 25 para sempre. E aí, o que é que eu posso falar mais sobre Daniele Damasceno? Apaixonada, muito apaixonada pelo estudo do corpo humano, da saúde, da qualidade de vida, pelas pessoas, pelas histórias, pela possibilidade de usar o instrumento que são as minhas mãos para poder ajudar o próximo de alguma forma, né? Eu costumo dizer que o fisioterapeuta, ele já nasceu com o instrumento na mão dele. Quando ele não tem nada, nenhum equipamento high-tech, a gente já vem com ele, né? Não tem outro... poucas são as outras áreas da saúde que não precisam de um instrumento. Sim. Necessariamente, né? Então, eu digo que o fisioterapeuta ele já vem completo, de fábrica. E é isso. Cheguei em Roraima. Eu tive 2 passagens, né? A primeira foi porque eu tenho um primo, que por sinal já está indo embora, ele fica indo e vindo, que tem uma esposa, professora aqui, e ele, numa das visitas, ele chegou e disse: Dani, vamos para lá, né? E eu sempre estive fazendo tudo que eu amo, porque entre a educação e entre a saúde, né, eu não sei dizer quem eu amo mais, né? Eu sou professora desde criança eu ensino, né? Ensinava adultos, inclusive. Sério? Sério. Então, assim, eu estava vivendo o sonho de todo mundo, né? Quer viver o que ama. O que ama, a educação e a saúde. Educação e saúde, educação na saúde. Eu estava já no estágio de estar na docência de nível superior, dentro da área de saúde, até que ele disse: olha, se tiver disposição, se tu quiser ir, mãe ia dizer: não, você não tá doido, sai dessa jeito. Eu digo: mãe, calma, mulher, vamos tentar. E aí vim pra cá em 2012. Fiz o concurso da prefeitura e fiz o concurso do estado, que foi em 2013 do estado. Nesse ínterim, eu ainda fui em Manaus trabalhar um pouquinho e voltei para fazer o concurso. Em seguida, eu voltei novamente para Natal. O resultado é que eu passei nos primeiros lugares no concurso da prefeitura, mas eles disseram que iam chamar 10. Eu fui, eu acho que a 8ª e chamaram 7. Oh, meu Deus. Aí tem uma história engraçada que um amigo falou pra mim assim: você tá em Roraima, a gente tá quase fora do Brasil, de tão longe que a gente tá. E normalmente as pessoas que prestam concurso pra cá são concurseiras profissionais e às vezes passam em outros lugares. Espera o teu tempo, que certamente tu vai ser a próxima a ser chamada, já. E todo mundo sumiu. Aí eu descobri que em Roraima tem mais fisioterapeuta do que gente. E aí eu precisei voltar. E eu já tinha feito, a esse período, eu já tinha feito o do estado. Sim. Só que enquanto eu passei nas cabeças, outro eu passei lá na Rabeira, eu nem imaginava que ia acontecer. Nem esperava. Nada. Tanto é que esse meu primo foi para Natal novamente,
com a família, depois voltou para cá. A esposa dele é funcionária federal daqui. E ela foi para lá fazer pós-graduação, estrito sensu, e... Não, lato sensu, agora eu nem lembro mais. Foi. Ela foi. E aí, aí em seguida eu recebi uma ligação, em 2017. Convocando. Esteja aqui depois de amanhã. Simples assim. Eu estava sendo professora da faculdade, eu estava sendo coordenadora da clínica escola, eu estava sendo atendendo meus pacientes, eu estava dentro do sonho, como você falou, mas dentro da iniciativa privada, que hoje não é amanhã. E eu sempre busquei uma estabilidade. E aí, eu olhei pra cara da minha mãe, dessa vez eu vou, viu? Segura a onda aí. Ela disse, como é que você vai fazer? Eu digo, eu vou me embora. Abandonou tudo. Inclusive o namorado. Oh, meu Deus. Hoje ele reclama. E aí, vim me embora pra cá. 2 dias eu tava aqui, correndo atrás pra entregar a documentação e tal. E desde então, desde 2017, eu sou macuxi também. Já adotou, né? É, uma macuxi meio misturada, né? Mas tô aqui, eu abençoo muito Roraima. Eu acho que Roraima é um lugar que acolhe aqueles que querem fazer alguma coisa, né? Sim. A gente consegue fazer a diferença quando a gente quer. Existem eu encontrei muitos obstáculos ao mesmo tempo que eu encontrei muitas possibilidades, né? Então, é óbvio que com o tempo você chega, você percebe o impacto, as pessoas olham às vezes estranho para você. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu tenho um defeito que algumas pessoas dizem que não é, eu sou sincera. Então eu não mando recado. Nem todo mundo ninguém tá preparado pra verdade. É verdade. E aí, às vezes, eu falo algumas coisas, algumas pessoas acham que eu sou antipática, chata, arrogante. E eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas também, se tiver que ser a cangaceira, tá aqui, eu puxo a peixeira em 2 tempos. Já arrasta no chão que eu vou tô ali. Então, assim, essa intensidade, ela faz muito parte da minha personalidade. Mas eu juro, minha gente, eu sou do bem. É tudo fake news, né? Não é não. Eu sou essa pessoa que se eu tiver que reclamar, eu reclamo. Se eu tiver que mostrar que a coisa não tá certa, eu não vou. Mas não é sem motivo. Não sem motivo. E claro. não sem a sensação de estar fazendo uma coisa justa. Entendo. Eu não sou dona da verdade, não sou melhor do que ninguém. Nem passa na minha cabeça. Mas eu não vou mandar recado pra você. Eu vou chegar pra você e vou falar. Isso é bom. Pessoas sinceras é importante. E hoje é difícil. É difícil, por isso que eu sinto às vezes algum impacto. Aí depois que as pessoas me conhecem, as pessoas, eu digo, eu ou me amam, eles são xiitas, ou gostam muito ou não gostam. Muito. Mas eu sou uma apaixonada pela fisioterapia, entendeu? Eu digo que acho que Jesus, ele gosta da fisioterapia, eu acho. Ele curte, entendeu? Ele cuida da saúde das pessoas e traz bem-estar, né? E há uma coisa bonita que a gente diz que faz a cura pelas mãos, né? A gente, querendo ou não, a gente usa as mãos para curar, para reabilitar, para trazer qualidade de vida, para trazer bem-estar, para trazer essas coisas todas. Eu acho incrível, acho maravilhoso. Eu fiquei curiosa com uma situação. Você disse que ensina desde criança? Desde criança. E ensinava o quê? Aula particular. Era português, matemática, história, geografia, inglês, física, química, biologia, tudo que eu viesse tá dando aula. Eu gosto de estudar. Mulher, eu tenho um problema, eu gosto de estudar. Não, isso não é um problema não, isso é porque a grande maioria das pessoas não gosta de estudar. Eu tenho uma sensação tão legal quando eu aprendo. É uma sensação assim, diferenciada. Aprender pra mim é diversão. Então eu tô aqui conversando contigo. Tudo que tu me falou a teu respeito, nos bastidores, uma coisa ou outra, tenha certeza. Tá guardado, aquilo ali, em algum momento eu vou usar como aprendizado. Né? Isso é importante. E isso eu tenho desde criança. É bom aprender. Como meus pais meu pai principalmente era mais rígido, eu não podia muita coisa, não, tem hora pra isso, tem hora pra aquilo, não sei o quê. Então eu me divertia estudando. A minha diversão na 4ª série, que hoje não é mais 4ª série, é 5º ano, quinto uma coisa ano, assim, quinto né? ano.
Eu estou dizendo minha idade. Era resolver a equação de segundo grau do livro dos meus primos que estavam na 8ª. Meu Eu Deus. na 4ª. Então, assim, estudar para mim era a minha diversão, quando eu não podia ir para a rua brincar, né? E o basquete que sempre me acompanhou. Valéria, minha godinha, olha onde eu tô, mulher! Mulher, presta atenção, tem um pouco de você aqui. Minha técnica foi minha segunda mãe. E ela viu valores, e ela tem valores, uma nobreza. Então, assim... O esporte, ele trata a gente assim, né? Aí tu imagina que eu fui criada com fundamentos de uma vida de... Rotina. De princípios muito firmes, tanto na questão que eu venho de 3 gerações de militares, de ex-combatentes da guerra, de pessoas que viveram o regime militar, que eu tenho a história viva na minha família. Não é o que está no livro. Eu tenho essa história, eu ouço essa história, eu ouvi essas histórias todas. Então eu sei o que está acontecendo, se é fake news ou não, entendeu? Porque o meu avô, ele viveu 98 anos de pura lucidez, né? E então, imagina essa formação associada à formação do esporte. E quando eu digo que a minha técnica Valéria Leiros, ela faz parte de toda e qualquer conquista na minha vida, é porque pelo esporte, por meio dele, ela me ensinou a vencer pelos méritos, a buscar aquilo que a gente quer. O que é que a gente quer? A gente quer vencer isso aqui, então vamos treinar. Eu não preciso botar o pé para ninguém cair, eu não preciso conversar com o árbitro, eu vou treinar. Fruto da sua dedicação. Da dedicação. Sim. E isso, graças a Deus, eu trago até hoje. A busca pela excelência. Ser melhor cada dia, né? Isso a gente aprende muito com o esporte mesmo. E sabe quem é a pessoa que eu concorro e quem eu quero superar todos os dias? Você mesmo. Daniele Damasceno. Porque se eu achar que você é minha concorrente, não vai ter graça. Porque eu quero você sendo minha amiga, minha aliada. E essa é a ideia. E a questão é evoluir diariamente, cada vez mais, né? Mas aí a gente você fala assim, vem de família militar, todo mundo militar. E como é que você chega na fisioterapia? Eu chego na fisioterapia naquela época. Não muito tempo. Não, um passado não tão distante. Existiam aqueles 3 pilares, né? Ou você é de humanas no direito, ou você é da saúde na medicina, ou você é de exatas na engenharia. Sim. Né? Então, eu ainda pensei em fazer medicina, mas eu sofri uma lesão, eu no esporte, e conheci a fisioterapia. Eu encontrei uma grande diferença entre o médico e o fisioterapeuta. O médico, ele vê o paciente, em tese, ele vê o paciente uma vez por mês. Ele vai diagnosticar o paciente, ele vai passar uma medicação, vai conferir se o paciente está bom e vai dar alta para esse paciente. Sabe o que o fisioterapeuta faz? Ele olha para o paciente, ele escuta o paciente, ele avalia o paciente, ele conhece o que está acontecendo, a fisiopatologia do que o paciente traz, conhece os exames físicos, os exames laboratoriais, os exames de imagem, tudo aquilo a gente consegue fazer um quebra-cabeça maravilhoso, lindo. Aí depois de tudo isso, a gente consegue olhar para esse paciente, elaborar junto com ele, com relação ao objetivo dele, no que ele deseja, a gente elabora um tratamento fisioterapêutico para que a gente melhore ou recupere a funcionalidade que ele perdeu ou está comprometida. E depois a gente vai tratar esse paciente todo dia. Eu vou olhar para ele todo dia, eu vou ver todo dia como é que ele está, todo dia se ele melhorou, se ele piorou, se com essa conduta aqui de hoje, ele amanhã vai estar melhor ou pior, o que aconteceu, como eu posso me corrigir. Então é algo muito dinâmico. E você ganha um amigo, na verdade, não um paciente. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu tenho histórias para contar um livro. Em 20 anos de carreira. Não entrega. Não entrega, garota. Gente, essa parte vocês não estão vendo. Não. É uma pena que o nosso produtor ele não corta. Oh, meu Deus, corta, produtor! A gente fala assim, mas realmente trabalhar na área de saúde é um desafio, né? É um desafio. Porque todo mundo que chega, ele chega mesmo com um problema para você resolver.
E querendo ou não, a fisioterapia ela vai fazer isso, né? Que era o que nós estávamos conversando a respeito ainda há pouco, que vai ficar para próximos programas, porque eu vou prometer que eu não vou contar desse aí. Não. Mas assim, quando a gente fala sobre a fibromialgia, né? Que a gente está no Fevereiro Roxo, né? E a alusão à doença é as dores crônicas e a Isso. fibromialgia. O que é essa fibromialgia? Como que a gente trata? De onde ela vem? Como é que surge? Né? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Eu também quero. Todos nós, né? É um enigma. Talvez por isso ela me fascine tanto. Também por isso, né? Eu tenho a síndrome. Embora eu só tenha divulgado isso de uma maneira abertamente, sem vergonha. E tinha vergonha? Eu tinha um receio, eu acho que a palavra é essa. Por quê? Preconceito. As pessoas têm preconceito da fibromialgia. Muito. E por que esse preconceito? De onde vem? Como assim esse preconceito? É uma pergunta que também a gente pode... Porque assim, pela conduta, pelo que a pessoa sente, como eu é vou que... conceituar um pouquinho, porque aí talvez pelo que eu te diga, a gente vai chegar nessa conclusão junta. Sim. A fibromialgia é uma síndrome. Certo. Aí a gente vai entender o que é uma síndrome. É quando um monte de sintomas de diferentes sistemas do nosso corpo aparecem. Certo. Né? Então, eu preciso entender uma coisa mais generalizada. Uhum. É diferente de uma pneumonia. O que é uma pneumonia? Uma patologia onde uma bactéria resolveu se instalar lá dentro de um alvéolo pulmonar, foi lá, sentou-se, chamou a família e ocupou aquilo ali. Pronto. Vamos tratar. Certo. Isso é uma pneumonia. Uhum. Tá lá dentro do pulmão ficar e lá dentro a gente vai matar ela e acabou-se. Tomou o medicamento, tá tudo certo. Tudo certo. Pronto. A síndrome não. A síndrome ela tem sintomatologias vindas de vários sistemas. Certo. No caso da fibromialgia propriamente, a que é mais conhecida e talvez a mais limitante, eu digo talvez porque as outras também são bastante, é a dor generalizada, de intensidade alta. Meu Deus. Essa dor é 24 horas por dia. Se o dia tivesse 25, era 25 também. Entendeu? E deve causar um estresse muito grande na pessoa, Com toda certeza. Imagina, tu leva um beliscão, já tá estressado. Imagina tu com o corpo beliscado inteiro, doendo, 24 horas numa intensidade alta. E ter que viver. E tem um remédio que passa isso? Olha, eu vou só complementar o que eu tô dizendo, porque são muitas coisas. Essa dor é crônica. Essa dor, a gente conceitua a dor crônica quando ela passa dos 3 meses. Entendeu? Entendi. Então, os pacientes com fibromialgia passam, ou besteira, 3 meses. Entendeu? Porque é uma dor que muitas vezes vem de uma tenra idade. E que o diagnóstico ele vem se fechar um pouco mais tarde. Tanto é que a literatura diz uma coisa e eu, na minha prática clínica, eu vejo outra. E eu atribuo essa diferença justamente pelo tempo que a pessoa leva para chegar no diagnóstico. Então, a literatura vai dizer que ali em média dos 30 a 40 anos é quando os diagnósticos são fechados, começam a ser fechados. Mas eu tenho cuidado de, na minha anamnese, eu perguntar para o meu paciente quando o seu diagnóstico foi fechado. Foi no ano tal. Mas esses sintomas você começou a sentir quando? 10 anos antes. A vida toda. A vida toda. Eu quando era criança, ou então na adolescência. Então, quando você vai observar, e eu tenho a minha vivência. Sim. No meu caso, então, voltada por esporte, tinha algum impacto, eu sou alta, aí dizia, é a dor do crescimento, não, é porque machucou porque estava treinando, eu sobrepeso, alguma coisa, tudo tinha motivo, né? Mas nunca, naquela época, então, nunca se pensaria nisso, né? Tão jovem. Meu diagnóstico eu tive aos 20 anos. Então, assim, já diz todo o que fala na literatura. Né?
Mas aí, isso geralmente vem por conta do diagnóstico tardio. Essa literatura que fala, eu suponho, isso aqui é Daniela Damasceno falando. Sim. Né? Mas se você for para a literatura, os diagnósticos eles são mais ou menos nessa idade. Então, outra coisa que a gente observa muito comum e precisa fazer parte do pacote: sono não reparador e fadiga crônica. Uma fadiga letárgica, uma fadiga que lavar uma louça cansa. Você varrer uma casa, você parece que correu uma maratona. Colocar uma criança no colo é desesperador, literalmente. Sim. Né? Então, assim, as pessoas elas perdem qualidade de vida e tem a sua funcionalidade atrapalhada, na né? verdade, né? Eu acho que você não tem condição. E aí, imagina uma pessoa sem o diagnóstico, sem dormir. Imagina você, 3 noites sem dormir. Eu não consigo passar um carro, fica caindo. Então, mas a gente fica caindo de dormir. Aí dói mais. Dói mais, porque você não consegue dormir. Imagina uma pessoa proibida de dormir, certo. de dormir. Aí não dorme hoje, não dorme amanhã, não dorme depois. Só que o mundo está acontecendo lá fora. O horário que a pessoa tem que bater o ponto, ela tem que estar lá. Sim. Ela tem que produzir, ela tem meta para bater, para justificar o salário que ela vai receber, né? Então, a vida de quem tem fibromialgia não tem qualidade. O sono, ele é parte do tratamento de qualquer pessoa. O sono, ele faz parte da qualidade de vida. Se a gente não dorme bem, o que nós chamamos de ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, ele não funciona bem. Então, existem coisas dentro do nosso cérebro que acontecem durante o sono. Exemplo, eu aprendi uma coreografia nova, é um aprendizado totalmente motor. Essa coreografia, ela vai ser massificada, consolidada no meu cérebro, na região respectiva, durante o meu sono profundo. Então, quando a pessoa não dorme, ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Aí, eu aprendi uma palavra nova, num idioma novo. Aí eu não durmo. Cadê a minha consolidação de conhecimento? Cadê a minha cognição? Eu tive uma conversa com um psiquiatra. Não tem muito tempo, acho que tem uns 2 meses. Que ele é amigo da família, né? E aí o que estava me preocupando? Após o Covid, eu tive Covid por 2 vezes. Na segunda vez foi bem intenso. O que acontece? Eu comecei a notar que eu tinha uma perca recorrente de memória. Até um pouquinho, assim, e o ressalto de algumas outras coisas que eu observava antes, mas que eu não era tanto assim. Por exemplo, eu tenho um déficit de atenção, às vezes que eu noto agora que é muito maior do que era antes. Eu tenho um problema com relação a... Eu durmo bastante, pelo menos isso eu não tenho problema. O meu problema eu já durmo demais. Aí já me foi falado, né, pelo ginecologista, que o meu problema é por conta do ovário policístico e da produção hormonal. Aí por isso que eu tenho um sono que, meu Jesus, se eu chego perto da cama, cai por ele mesmo. De repente é uma questão hormonal mesmo. E aí a gente já cai em outro problema. Tem as pessoas que não dormem, tem a pessoa que dorme demais, que deixa de produzir. Aí eu me sinto mal porque eu tô dormindo, ou eu tô cansada e não consigo fazer alguma coisa. E aí a gente entra nisso, né? Da perca de memória também que é causada. Por que eu falei assim do psiquiatra? Ele falou pra mim, Marcelene, como eu sou conselheira, eu tenho um regime de plantão. Ele falou assim, ó, evite ao máximo passar noites de sono. Isso vai destruir o seu cérebro. Vai aumentar a tua ansiedade, pode te causar depressão e ainda reduz a tua memória. Então, provavelmente seja porque você não está dormindo de qualidade. Eu falei, mas eu durmo tanto. Ele falou, mas não dorme com qualidade. Aí entra o meu impasse. O que é dormir com qualidade? É você conseguir fazer os ciclos do sono. Você já ouviu falar no sono REM? Não. É uma fase do sono de sono profundo. Que o sono da gente, ele entra em ciclos. Sono mais superficial, que é aquele sono que a gente
tá ali, de vez em quando pensa que caiu. E tem um sono mais profundo, que é onde a gente consegue sonhar, que é onde a gente consegue consolidar essas questões. Tu já viu alguém dormindo com os olhos tremendo? E a gente pensa que a pessoa está acordada? A pessoa está dormindo profundamente. E sonhando. E está consolidando tudo que está acontecendo, está sonhando. E depois aí esse sono ele sobe de novo, superficializa. Depois ele vai e fica mais profundo. Até chegar amanhã. É um ciclo. Entendi. E aí a pessoa que tem a fibromialgia, ela não consegue dormir por conta da dor. Exatamente. E se não tiver ajuda das medicações, de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento de fisioterapia, de um acompanhamento de um nutricionista, de ela ter uma consciência corporal, de ela ter uma rotina, aí a qualidade de vida dela vai lá para baixo. E aí como é que a gente entra na questão da fisioterapia para ajudar essas pessoas? É uma pergunta muito interessante, porque assim, vamos lá. Como é que eu trato uma pessoa que dói inteira? Pois é. Ela dói inteira. Da ponta do cabelo à pontinha do pé. Literalmente. Eu vou colocar eletrodo nela o tempo todo? Não. Até porque eu não concordo com determinadas condutas sem necessidade. Eu vou colocar essa paciente dentro de uma banheira de gelo só porque ela está sentindo dor? Não. Porque não é um paliativo. Sim. Embora a gente trate sintomas. O que acontece é que a minha busca hoje, eu tenho alguns anos fazendo essa observação e eu tenho aplicado e eu tenho visto resultados. Primeira coisa, quem é o responsável pela sua qualidade de vida é você. Sim. Não interessa se é fibromialgia ou se é qualquer outra coisa, ou se não é nada. Se você é uma pessoa rígida, saudável, você precisa ter qualidade de vida, porque se você não tiver, você adoece. Sim. Né? Então, na hora que o meu paciente, ele entende que ele é parte do próprio tratamento, ele vai, opa, o que é que eu preciso aprender? Então, a gente sabe como... Eu falo para ele sobre qualidade de respiração, eu falo para ele sobre consciência corporal, eu falo para ele sobre como... às vezes eu preciso saber como é que é a correlação dele com a família, como é que é essa rede de apoio. Às vezes a gente precisa dar orientações em relação ao ambiente, como deixar o ambiente mais funcional. Então, a velha história, cada caso é um caso. Sim. Mas a minha busca é buscar desenvolver o que nós chamamos de cascata de bem-estar. É um nome bonito, né? Nossa. Chiquérrimo. Chiquíssimo. Eu aprendi que chiquérrimo é coisa de gente que não é clássica. É chiquíssimo. Então, aprendendo. Vamos aprender. E aí, o que acontece? A cascata de bem-estar é quando a gente consegue estimular os hormônios do bem-estar. E a atividade física, ela faz isso. Só que eu tô lidando com pessoas que doem. A pessoa dói. Tu entende o que é a pessoa doer? Não é o braço que tá doendo, não é o pé que tá doendo. Eu fico que quando a gente fica com uma cólicazinha, a gente já fica... Pois fico numa Imagina a pessoa numa cólica. Pois é. A cólica numa pessoa. Meu Deus do céu. É quase mais ou menos. Já dá vontade de esganar aqui, pelo menos respira do lado. Entendeu? Sim. É bem isso. Muito inteligente, garota. Então é isso, entende? Eu procuro levar de uma forma muito mais leve. Mas é algo sério, é algo grave, é algo que interfere na qualidade de vida de uma pessoa. Essa pessoa faz parte de uma família. Essa família tem o impacto, como você acabou de falar, de repente, a pessoa, o esposo fala, o que é que eu faço? Que a mulher está com dor, de que participe do negócio aí que vai dar certo, entendeu? Como é que eu faço? Como eu não faço? Eu digo, senta aqui que a gente conversa. Pega o olho de morar assim, olha. Os detalhes são dessa forma, né? Tem que fazer valer a pena. Exatamente, porque na verdade, entrando um pouco nessa seara aí, o que é que eu digo pra eles? Cara, olha que coisa linda, você é remédio pra sua mulher.
Entendeu? Sim, sim. Você é remédio pro seu marido. Presta porque atenção. para as pessoas é tabu, para É dizer a tabu. verdade. E tem muita gente que é o que eu tava vendo. Eu assisto coisas muito aleatórias. Normal, ótimo. Normal, Isso é né? maravilhoso pra memória, inclusive. Que coisa boa. Como eu assisto muita coisa aleatórias, uma delas eu tava lendo um dia desse, era a respeito da questão do tabu com relação à sexualidade das pessoas, principalmente voltadas à mulher. Pessoal, por incrível que pareça, o que a gente tá falando é sobre sexualidade, porque o bem-estar, ele vem do orgasmo também. Também. Né? Também, porque assim, a convivência com o cônjuge, uma pessoa que ele vai conseguir te dar um carinho e te acolher mesmo. e trazer o prazer, porque assim, o prazer ele não precisa ser só físico, o prazer mental, né? O prazer mental e o prazer físico, né? Também. Na hora que alguém chega ao orgasmo, e sendo bem direta e sendo bem técnica, na hora que uma pessoa chega ao orgasmo, ela libera hormônios do bem-estar. Para de doer, ou dói menos. Entendeu? Essa é a parte importante. É muito importante. É por isso que eu sempre tenho um cuidado de saber se o meu paciente, se a minha paciente tem parceiro fixo. Porque se tiver, eu digo, manda pra cá pra gente conversar um pouquinho. Porque aí a gente volta. As pessoas, elas ainda têm muito preconceito em dizer da questão do orgasmo. E a mulher ainda finge muito pra satisfazer o psicológico do cara. De besta. Porque agora é ele que vai ter que ter cuidado pra ela chegar lá e dizer assim, foi bom, meu filho, agora volta aqui e faça de novo que a dor tá diminuindo. Ele nem sabe que ele é mais importante do que ele pensa que é. Isso é muito legal, né? Não é legal? Olha, eu recebi recentemente, eu tenho histórias lindas a Mas conte pra nós. Eu recebi recentemente um esposo. Eu tenho uma paciente gestante atualmente. Já passaram por mim algumas. Aí ela tá gestante, não pode tomar as medicações que diminuem e modulam a dor. Então essa bichinha tá sofrendo tanto. E ele, por sua vez, ao ver o sofrimento dela, ele sofre. Sim. Aí ele olhou pra mim, ele chegou chorando, mas que ela? Oh, meu Deus. Aí eu disse, meu filho, peraí que eu vou atender tu primeiro, depois, né? Aí ouvi o que ele tinha pra falar. E ele disse, o que é que eu faço pra minha esposa melhorar? Porque eu não suporto vê-la chorando. Eu digo, ai meu Deus, eu tô do marido. Maridos, prestem atenção nas suas esposas. Prestem atenção. Vocês são parte do tratamento. Olha que maravilha. Vocês que gostam tanto, só aproveitem, aprendam o traquejo do negócio, tenham paciência. Sejam vocês os responsáveis pela cascata de bem-estar delas. Eu tenho uma outra que ela disse assim, anota aí. Aí eu gosto de brincar, eu gosto de descontrair. Aí eu fiz a prescrição, sabe? Carimbei, pá. Namorar de 8 em 8 horas. Ela levou pro marido. Menina, disse que esse marido ria tanto. Esse marido ria tanto. E ela chegou no outro dia toda contente. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, menino, o marido foi um ótimo remédio. Eu disse, eu não disse tu. E aí tem um outro que eu acho ele incrível. Ele já era um excelente esposo. Sim. Já era participativo, já estava ali, doutora, olha, precisando. Eu digo, só cuide bem da sua princesa. Ela precisa de você. Aí ele tá certo. Ia buscar, ia deixar, quando precisava ele aparecia e tal, não sei o quê. Família presente. Ótimo, tudo lindo. Até um dia que eu resolvi fazer uma palestra. E eu gosto muito. A professora falando, né? Agora claro. A pessoa não consegue ficar muito tempo sem falar com muita gente. E aí eu disse, eu não quero falar pra vocês. Aí as minhas pacientes, mas por que, doutora? Eu digo, eu quero falar com os esposos, as esposas, os irmãos, os familiares, os colegas de trabalho, os amigos, os inimigos, todo mundo que diz que vocês não sentem dor. Ou que é frescura, ou que é exagero. Traz esse povo pra cá. Aí a gente montou uma palestra. E nessa palestra, eu criei uma dinâmica onde eu tinha um espaço dos compromissos. Né? E o que é que cada um se comprometia em fazer no sentido de levar o bem-estar para aquele paciente que era o seu ente querido ali. E ele se levantou. E eu pensava que não, porque ele já era tão participativo, tão ok. Ele se levantou, olhou para ela e disse bem assim, minha filha, me perdoe.
E eu disse, meu Deus, eu comecei a querer chorar sem poder, sendo ética, firme ali, né? Ele disse, me perdoe. E ele falou isso na frente de todo mundo. Isso pra mim foi uma coisa linda. Isso marcou a minha vida. Ele disse, me perdoe porque eu sei que você sente dor. Eu sei que você tem suas limitações. Eu sempre lhe ajudei. Eu sempre estive aqui. Mas às vezes eu achava que era exagero. Mas agora eu sei que é tudo realmente que você me diz menos do que você sente. Me perdoe, por favor. E ele fez isso na frente de todo mundo. Eu digo, todo mundo aplaudiu, foi aquela coisa linda. Eu disse, pronto, atingi já ganhei meu dia. E é isso, né? Então, ansiedade, a labilidade emocional, o que a gente chama de fog de memória, que são esses lapsos. Os apagões, né? Os apagões. Menina, é a coisa mais comum. Paciente de fibromialgia, tem outra que ligou pra mim, doutora, pelo amor de Deus, eu não sei onde eu tô. Eu digo, em Roraima, em Boa Vista. O que é que você quer? Ela disse, eu quero saber como é que eu faço pra voltar pra casa. Eu digo, mulher, eu não sei seu endereço, não. Bota aí no Google Maps, no Waze. Não tô sabendo. Eu digo, respire. E me ligue. Mas que bom que ela conseguiu ligar pra senhora. Mulher, Oh, eu recebo cada ligação que você nem imagina, porque eu procuro humanizar, até talvez porque eu passo por isso, e eu sei o quanto é importante que o outro acolha. Sim. Né? Então, o meu telefone é mais rodado do que saia de Baiana, mulher. Entendeu? Então, assim, todo mundo sabe meu número, todo mundo, quando precisa, liga pra mim. E eu não me nego enquanto eu puder. Sim. Porque eu sei o que essas pessoas passam em relação às dores. Você já teve esses apagões? Com muita frequência. Com muita frequência. Inclusive aqui, eu conversei, dei uma volta, voltei e vim pra casa, nem percebeu. E às vezes a gente tá falando aqui, como é mesmo aquela palavra? Chega, vem. Aí a palavra tá aqui e não sai. Estresse, ansiedade, tudo isso vai e interfere. E é agoniante, né? A gente saber que a gente lembra de alguma coisa. Eu passo por essa situação de vez em quando. Por isso que eu fui perguntar do psiquiatra. Tem alguma coisa que eu tomo pra melhorar? Aí ele disse, não, dorme. Dorme direito, né? Não é qualquer dormida. Ele disse, você tem que descansar. Estresse causa esse negócio. Mas por quê? Às vezes eu fico nessa questão. Eu vou te falar alguma coisa. Hoje mesmo eu tava numa reunião mais cedo. Aí eu olhava assim, eu trabalho com uma pessoa que ela tem TDAH médio, grau médio. E a gente tava falando, ele é do administrativo, a gente conselheiro e tal, conversando, aí eu olhei assim. E ele me entende porque, assim, apesar de eu não ter o diagnóstico de TDAH, ele disse que eu pareço muito, mas ele é só... Te entendo, garota. Né? Eu nunca procurei saber, sabe? Não procura não, porque você vai me procurar a gente acha. Por isso que é bom evitar. Aí Ou melhor, procura, eu tô brincando. Procura tratar, né? Aí eu olhava pra ele assim, mas se eu não falar agora, eu vou esquecer. Isso, e anota. Aí, não tinha caneta. Por isso que eu tava falando, aí eu ficava assim, eu falei, me lembra ele, mas como que eu tô pensando igual tu? Isso a gente brinca, mas é uma condição que às vezes eu fico frustrada. Porque eu tenho, com isso eu fico com essas percas de memória, ou às vezes com essa distorção de tempo, eu procrastino muita coisa e acabo atrasando. Aí eu me comprometo com muita coisa que eu acabo não cumprindo. E aí eu fico me cobrando, porque aí vem a cobrança. Claro. E a cobrança... A maior cobrança é tua. Eu falo, não acredito, eu sou mãe irresponsável, eu não tô fazendo isso. Aí eu começo aí eu começo a ficar estressada, já desconto em todo mundo. Aí todo mundo fica com raiva de mim, eu já fico com raiva porque eu tô com raiva. E aí começa esse embate, né? Da questão de memória. Quando a gente fala da pessoa com fibromialgia, agora eu entendo que você tá falando com relação ao preconceito. É de achar que a pessoa exagera. É isso. O que é frescura, o que é drama. Tá dizendo que tá com dor, mas tá de férias. Você sabe onde é que tá? Vem fulana em Dubai, curtindo. aí, cadê que tem dor? Vem fulana na Europa, menina comprando horror na praia. Gente, é lá que a criatura vai encontrar justamente o bem-estar. A cascata. A cascata tá lá. Não no colega de trabalho que fica infernizando a vida da criatura, dizendo que é mentira, que ela não consegue, que ela é incapaz. Sim. Não. É preguiçosa. É preguiçosa. Não, fulana é irresponsável. E eu vou falar uma coisa pra você.
Eu vou usar um termo que vocês dizem aqui. Vou falar uma coisa bem aqui para vocês. Dos pacientes que eu atendo, eu posso dizer que uma maioria muito grande, se é que eu posso exagerar exagerar na hipérbole aí. A maioria das minhas pacientes, e esse paciente homem que eu atendo hoje, são pessoas extremamente capazes, são pessoas extremamente, como é que eu posso falar assim, proativas. A mente funciona de maneira de autoexigência, de que querem a busca da perfeição, da excelência. São pessoas muitas vezes que vêm de uma profissão de responsabilidade, entendeu? Então, assim, quando você está bem mentalmente e o teu corpo não vai junto contigo, olha o tamanho da frustração. Sim. E aí vem a importância do tratamento também psicológico para essas pessoas, né? O tratamento da fibromialgia é para sempre, até que a cura chegue. E ele precisa ser multi e transprofissional. Não é pegar o neurologista, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psiquiatra, o gastro, que nós temos também alteração no trato gastrointestinal. A síndrome do intestino irritável é muito comum em pessoas com fibromialgia. Síndrome do intestino irritável, que é o que? Que é a diarreia? São pessoas que têm ou prisão de ventre ou diarreia, alternadamente. Meu Deus. Ou passa muito tempo sem, ou passa muito tempo com. Né? Então, a situação de você entender que você precisa de uma equipe. Agora, uma equipe é uma equipe. Não é você ir aqui... Vou fazer só fisioterapia que vai resolver. Não, você vai fazer igual o que a gente brinca, né? Você segmenta os atendimentos. Vai no outro, você não diz para um que está indo no outro, o profissional não conversa com o outro, é que um faz, o outro desfaz, um que um diz, o outro desdiz, e no final das contas o paciente fica perdido, né? Então, essa equipe, ela precisa conversar entre si. Essa equipe, ela precisa entender. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é porque eu estou puxando a sardinha pro meu lado, não, tá? Não é por isso. Mas o fisioterapeuta, ele é um profissional que ele entende de reabilitação e ele entende de funcionalidade. E ele entende de como ofertar a melhor forma de execução de um movimento. E eu estou falando de movimentos que podem ser, por exemplo, uma deglutição. Que podem ser, por exemplo, a forma que eu vou respirar. Que pode ser, por exemplo, a forma que eu vou me sentar no vaso sanitário para evacuar. Ainda tem tudo isso. Tem tudo isso. Ah, meu Deus. Tem tudo isso. Tem pacientes que não conseguem segurar uma caneta. Você sabe o que é não segurar uma caneta? Isso aqui pesar e doer, isso aqui cair da mão. Eu tenho uma paciente que recentemente, ela estava na casa dela tentando fazer a comida. Ela sentiu uma tontura. Porque ela estava vivendo um momento de estresse, de ansiedade, porque estava com muita dor. Sentiu uma tontura, caiu por cima do fogão, queimou. A mama dela ficou com queimadura de 2º grau. Meu Deus. Foi. Então, para vocês entenderem que eu levo de maneira leve. Mas é muito grave. Então, mas por que eu trago dessa forma leve? Para mostrar 2 coisas. Uma, que a gente não pode sucumbir. Sim. Eu não vou sucumbir, eu não vou desistir, eu não vou... Eu costumo dizer que Dani Damasceno tem uma briga, um fight, todas as manhãs com a cama. Quem vence, vence. Entendeu? Tem que ir. Quem vence, venceu. Quem perdeu é nocaute. E você tá com muita dor agora? Agora, sim. Aí, a escala EVA, por exemplo. O que é a escala EVA? A escala EVA é uma escala visual analógica. Sim. A gente classifica assim, é uma das mais utilizadas. Existem outras tantas que medem dor, porque dor é uma coisa muito subjetiva, né? Mas eu costumo dizer assim, vamos pensar na ausência total de dor. E para isso, eu chamo nota 0.
Vamos pensar numa dor absurda ao ponto de eu não suportar e precisar de uma intervenção hospitalar, de gritar, de não suportar nada. Essa é uma intensidade 10. Os pacientes de fibromialgia, naturalmente, todos os dias, eles não vivem com menos do que 8, que 7,5. Meu Deus. Então, ao mesmo tempo que é uma dor constante, são pessoas que são resistentes à dor. Se acostumaram com a dor. Uhum. Tem medicação? Tem. Tem acompanhamento? Tem. Então, eu tô aqui conversando contigo, feliz da vida, sorrindo, É mas que não se olha- preocupe não, tá doendo até o tutano. Entendeu? Mas, hoje, quem ganhou no No fight fui eu. Uhum. Então, se eu ganhei, tá ganhado. Como você diz, tá ganho. Tá ganho, isso. Entendeu? Pra cima, todos os dias, né? Todos os dias. Mas geralmente tem dia que ela ganha. Aí eu não consigo me levantar da cama. E como é que faz, assim? Não faz. Não faz, só fica. Respirando. Não faz. Porque você não consegue. É uma luta. A gente olha assim, é uma luta muito E eu pesada. preciso registrar isso aqui. Hum. Eu acho que quando eu conseguir, olha, a Aura tem me abençoado muito. Eu tenho muitos desafios aqui. Mas eu não sei se é pelo que eu vivo, mas atualmente o projeto é que hoje eu sou a única fisioterapeuta, ou talvez a primeira, eu já não sei mais, mas eu já fui a primeira, pelo menos até o ano passado, a primeira fisioterapeuta que oferece serviço especializado pelo SUS dentro do estado. Uhum. E eu só trato dentro do estado pacientes com fibromialgia enquanto servidora pública. Eu trato outras coisas no meio privado. Mas o que é que acontece? Nós criamos um grupo que cada um passou tantos nãos e tantas dificuldades, passou por tanto preconceito, cada um achava que era um extraterrestre. Tem uma que diz assim, eu pensava que eu era a única que eu vivia isso. Quando eu cheguei aqui, encontrei um monte de gente que também tem. E essas pessoas, elas não me olham como outras me olham. Então aqui eu me sinto em casa. E aí eu comecei a entender que seria interessante eu passar a atender em grupo. E aí eu aumentei o número de atendimentos. Comecei a fazer grupos. Então eu tenho a quinta B, eu tenho a quinta A. Que aí tem um acolhimento, né? E aí as pessoas vão se identificando. E além do acolhimento, nós temos uma rede de apoio. Eu não sei se você observou quando eu cheguei no estúdio hoje, que eu olhei para o celular e eu pedi licença. Nós temos uma paciente que ela está hoje acamada, hoje. E 2 pessoas já me ligaram, doutora, que tal ir visitar? Para saber como é que está e o que é que a gente pode fazer. E esse é o pessoal do grupo. Esse é o pessoal que é paciente, um igual ao outro. Ninguém é familiar de ninguém. Entendi. Mas um está entendendo a dor do outro. Uhum. E eu vivi isso. Gente, olha que coisa linda. Eu tô me sentindo dona da câmera. Não, vou ficar à vontade. Mas olha que coisa linda. Eu tenho a síndrome também. E como eu falei, foi muito difícil para mim assumir isso para os outros. As pessoas mais próximas sabiam. Mas pelo preconceito, é igual aquela história. Eu não vou, que eu já ouvi muito, eu não vou para o nutricionista obeso. Porque se ele não está cuidando dele, ele vai cuidar de mim. Tem isso mesmo. Aí não tem uma historinha que é parecida com isso? Uhum. E isso é puro preconceito. Aí eu me imaginava, como é que eu vou para um fisioterapeuta que tem fibromialgia e ele vai cuidar da minha dor se ele não cuida nem da dele? Só que a minha, eu posso cuidar do jeito que for, ela não vai passar. Uhum. Entendeu? A não ser que a cura chegue. E o que é que acontece? Eu vou ter que viver com ela. Então ela não me vence. Só de vez em quando. Mas no placar eu tô muito lá na frente. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu há um mês e um pouquinho atrás, eu acamei, eu precisei ficar afastada por 15 dias. E tenha certeza que eu recebi sopa em casa, eu recebi visita em casa, eu recebi ligação, eu recebi oração, eu recebi ligação de vídeo para saber se eu estava falando a verdade. Porque o povo sabe que eu escondo que algumas coisas, minha gente, não é por nada, é por questões éticas. E esse é meu povo. Entendeu? Eu tenho uma paciente de 18 anos
que é ela e a mãe dela que tá comigo. E as duas têm fibromialgia. E aí, imagina quando as duas estão doentes. Meu Deus. Que as duas estão em crise. Quem cuida de quem? Então, eu tenho histórias para contar aqui, a gente passa a vida toda conversando, né? Então, a fibromialgia, ela é deletéria. Mas o que hoje, isso quer dizer? uma coisa ruim. É uma coisa que é nociva. Sim. É uma coisa que faz mal. E não faz mal somente às funções orgânicas. Ela faz mal à pessoa. Ela é uma doença neurológica? Ela é uma doença que mexe no sistema de percepção da dor. E isso transpassa a neurologia no sentido de que a dor ela é percebida pelo sistema neurológico, os nervos, né? É por isso que eu perguntei, porque como é o corpo todo, né? É o corpo todo. Olha, nós temos músculos no ouvido, nós temos músculos e tendões, né? Porque dói tudo que é parte mole. Né? O que é parte mole é tudo que não é osso. Dói tudo. Entendeu? Então, Sim. Tem paciente que o vento bate no rosto, dói. Oh, meu Deus. Tem paciente que não consegue receber um abraço. Aí é ruim, né? Tem paciente que não consegue cozinhar a comida que gosta. Tem paciente que não consegue abraçar o filho. E essa doença, ela tem pessoas que vai ter ela a vida toda. Então você já nasce com isso. Mas tem pessoas que vão adquirir? Como é que é isso? Olha, a tendência, a gente já entendeu que ela é hereditária. E tem algo a ver com a questão hereditária. A tendência. Se tua mãe tem, não quer dizer que você vai desenvolver. Mas a tendência, certamente, você tem. Entendi. Mas que ela, se tem, a outra vai ter, que isso é uma definição, não. Isso aí a gente ainda não conseguiu comprovar. Sim. Né? Mas a tendência, sim. A questão é, não sabemos a origem, sabemos que não existe um exame que vá lá no laboratório, tira um pouquinho de sangue, você faz o exame, lê a lâmina e diz, ok, tem. Não. Como é que descobre que tem? A gente precisa fazer o que se chama de diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, ele é como se fosse uma investigação. É literalmente uma investigação. E demora muito tempo para fazer? Depende da equipe que está tratando essa pessoa, depende do olhar de quem... Porque ela é ampla, ela mexe com... Eu recebi essa semana uma reclamação, uma queixa de uma paciente, que ela está tendo alteração dermatológica. Ela sente dor, estressa e a pele dela empola. Por causa do estresse. A outra está com dor no ouvido. A outra está com dor no esôfago e não está conseguindo perceber que ela não está conseguindo comer bastante. Comer bastante no sentido assim, comer a refeição, né? Porque está doendo para ela fazer o movimento peristáltico. Né? Tem gente que sente a sensação de infecção urinária porque o ureter está tenso. O músculo, os vasos sanguíneos também têm músculo. Então, quando a gente está tensa, é natural que a gente fique... Sim. Então, imagina que é tão intenso que até a musculatura de estrutura de um vaso sanguíneo pode estar tenso. Então, o rompimento de um vaso é comum. Então, isso pode também causar, por exemplo, um derrame? Eu não vou dizer que pode causar, mas pode contribuir. Entendo, sim. Se eu dissesse causa, eu estou mentindo. Mas, imagina contribui, que né? Contribui, tá tudo tenso ali. E é constante, né? Acontece. Sim. É muito comum você ver pacientes com fibromialgia e ter aqueles hematomazinhos assim. Sim. Muito comum. Né? Eu acho que o da Neia, ela tem fibromialgia, né? Ela tem uma outra patologia que agora me fugiu, mas... Porque eu lembro que ela disse que ela tem uma manchinha na costa. Por isso que, como a senhora falou, eu achei que poderia ser, mas é outra, né? Assim. Eu pergunto porque, assim, a gente fala sobre o fevereiro roxo. Muita gente não tem conhecimento sobre o que é, ou como a senhora disse, né? No dia que eu conversei com você, naquele dia, eu fui pesquisar o que era fibromialgia. Né? Peraí que eu vou olhar aqui no Google. Vamos aqui. Aí ele fala, diga-me o que é. Aí eu vi, uma doença que acomete os nervos e que causa dor, basicamente. Exatamente, mas não necessariamente os nervos. Ele acomete a sensibilidade, a questão, como é que eu posso explicar isso de uma forma que quem está lá em casa entenda?
a percepção dessa dor, ela tem um sistema, que é um sistema fisiológico. E tem um padrão. Esse padrão é alterado. E é alterado para baixo. Entendeu? Então, é mais fácil sentir dor. Né? Entendo. Você sente dor com carinho. Ah, meu Deus. Passa a mão no braço. Já doeu. Então, aí entra aquela questão que a senhora falou, a importância da família, do parceiro entender, né? Isso. Porque às vezes a pessoa fala, não tá nem querendo receber meu amor. Tô aqui querendo cuidar, né? E às vezes não é isso, às vezes tem dor. Agora, se meu paciente, se a pessoa que tem fibromialgia, ela segue direitinho as orientações, ela tem uma melhor qualidade de vida. Ela consegue diminuir essa intensidade, melhorar a qualidade de vida. Ela consegue produzir mais, ela consegue ser mais eficiente na sua vida. Né? Então, ela consegue ter uma relação sexual melhor, ela consegue ter uma produtividade melhor no trabalho. Sim. Né? Mas dizer a você que é simples e fácil, não é. E aí eu queria aproveitar a oportunidade pra gente falar dia 15 agora, né? Ai, é verdade. O evento que a senhora fazer em alusão. Queria que a senhora contasse de onde surgiu a ideia, como que vai ser e deixar claro aqui pra todo mundo que vai assistir a gente que nós estaremos lá participando. Vai ser um prazer levar o podcast, o Conversa Aberta, pra participar desse evento. E eu queria entender como é que vai funcionar, qual é a ideia, vai ter um esquenta, vai ter atividade, o que a gente vai fazer lá. Vai ter algumas coisas que eu não posso falar, que são segredo. Mas não é por nada. É apenas uma forma de devolver o carinho dessas pessoas que hoje eu tenho como pacientes. Esse grupo, ele está muito coeso, muito unido, muito engrenado. E são pessoas que passaram tanta dificuldade e hoje criaram laços entre si, independentes de mim. Eu não sou, necessariamente eu não sou mais o elo entre elas. Sim. Elas conversam, tem um grupo independente, vão-se embora, que faz a vida dela. É a coisa mais linda do mundo. E o que é que acontece? Assim como aconteceu nas Olimpíadas de Paris, nós aqui em Roraima fizemos as primeiras Fibroolimpíadas, tá? Foi lindo. Tivemos o hino nacional, tivemos tocha olímpica, pira olímpica, juramento, tivemos as modalidades. Foi como tivemos a corrida olímpica lá, foi como maravilhosa. E elas se dedicam e mostram maravilhosamente. Isso também partiu delas. E aí o que acontece? Para agora, para Fevereiro Roxo, começaram, Dani, o que é que a gente pode fazer? Dani, o que é que a gente pode fazer? Minha gente, eu tô aqui, o que é que vocês decidem? Alguém falou, por que a gente não faz uma corrida? Eu digo, não, vocês vão morrer, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma caminhada? Caminhar melhor. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí, partiu delas. E partindo deles, porque tem... Denivan, eu nunca esquecerei de você. Você é maravilhoso, é o nosso bendito fruto. E ele é outra pessoa que merece ser ouvida, porque tem uma história lindíssima de vida e hoje ele nos representa muito bem enquanto homem com fibromialgia, né? É porque a gente esqueceu de falar. Tem uma ressalva, pessoal. É mais comum a fibromialgia em mulheres e é mais rara em homens, né? Bem mais rara em homens. Mas você tem um paciente aqui... Isso. Que ele tem fibromialgia, mas só um. O resto é tudo mulher. Na verdade, eu tenho notícia de pelo menos 5 homens diagnosticados. Nós temos uma demanda reprimida enorme em Roraima. Mulher, eu sou uma pessoa só. Aí como é que eu dou conta dos que já têm diagnóstico? Como é que eu oriento quem ainda... como é que eu dou conta do interior do estado? É bem problemático. Entendeu? Então, assim, eu tenho notícias de pelo menos 4 ou 5 homens. E ele é um que permanece conosco. Sim. Né? E ele é muito envolvido, ele passou por todas as dificuldades e todos os nãos. Porque todo esse preconceito que eu acabei de falar, ele viveu e pior. E sendo homem. Sim. Né? Então... Tem aquela história do homem que é cultural, que o homem não pode sentir dor. E tem a questão científica que diz que a probabilidade de ser em homem é muito menor. Então, pensaram em tudo, menos nisso para ele. Até o dia que finalmente ele conseguiu. E foi uma peregrinação.
Então, é alguém que conhece dos direitos dele porque ele foi atrás, é alguém que conhece de terapias complementares porque ele foi atrás, é alguém que buscou o atendimento e hoje ele, muito honrosamente, eu escuto isso dele, ele diz que quando encontrou o nosso serviço, ele já estava para desistir da fisioterapia. Porque ele disse que nunca ele percebia melhora na qualidade de vida. E quando ele entendeu que, quando ele percebeu que tinha um atendimento para o público da fibromialgia, ele disse, eu vou tentar só essa vez. E graças a Deus está dando certo. Que ele bom, melhorou muito. Mas a gente precisa manter isso. Né? E como é serviço público, neste caso, eu preciso um dia dar alta para esse povo. Então, a minha função não é só tratar, eu preciso educar. Eu preciso fazer com que eles aprendam, façam a tarefinha de casa, e aí, com isso, eles, quando receberem altas, eles vão conseguir gerenciar as dores deles. Né? Eles vão perceber quando vem, eles vão saber o que fazer, quando acordar. Porque existe uma coisa chamada rigidez matinal. É rígido. Tem gente que precisa de 5 minutos para voltar a ter uma mobilidade maior. Tem gente que precisa de 2 horas, tem gente que precisa de 30 minutos. Tem gente que precisa da manhã inteira. Que trava tudo. Trava tudo, corre trabalho. Ah, meu Deus. Então, assim, o assunto é longo. Se deixar, a gente fica aqui. Eu tô vendo a hora de levar um casco do nosso amigo. Mas eu tô aqui. Né? E voltando à questão do nosso evento. Minha gente, se deixar, a gente conversa até amanhã. Fevereiro Roxo é um mês de alusão às dores crônicas. Fibromialgia tem a dor crônica como um dos sintomas. Sim. Em maio vai ter o dia que é específico para conscientização em fibromialgia, que é dia 12, se não me engano. Mas agora é mais amplo, se trata das dores crônicas. Dor crônica não é só para o fibromialgico, dor crônica é toda aquela que passa dos 3 meses, como eu falei para vocês. Sim. Então você pensa na artrite reumatoide, você pensa na hérnia de disco, você pensa na dor oncológica, você pensa em qualquer dor que demore mais tempo e que seja constante e que interfira na sua funcionalidade. Isso é dor crônica. Em relação ao fevereiro roxo, então, voltando para aquela questão que nós estávamos falando, elas começaram a me perguntar, e aí, vamos fazer o quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr? Não, vamos caminhar. E nessa caminhada, a gente começou a ter ideias. Nós temos alguns apoiadores que já foram nossos apoiadores no outro evento. Então, a gente entra em contato, você pode ajudar com isso, pode ajudar com aquilo. Esses apoiadores foram chegando e a coisa foi ganhando corpo. E graças a Deus, a gente está tendo uma possibilidade de divulgação muito grande. Sim. Eu espero que a gente consiga mobilizar a sociedade, porque a gente busca acolher a sociedade no intuito de ensinar. Eu acho que a palavra ensinar é pesada, mas pelo menos de orientar, de multiplicar essa informação. Tanto é que eles vão panfletar. Pronto. Entendeu? Legal. A única coisa que eu posso dizer para vocês, vai ter um esquenta, a gente vai panfletar lá, vai abordar as famílias que estão na praça, a gente vai a concentração vai acontecer em frente ao Cine Supercar, né? A caminhada começa às 19 horas, ela se chama Caminhada Passos de Fibra, tem nome, porque tudo que a gente faz tem nome, tem sobrenome, tudo. Existe um perfil que foi criado no Instagram, que foi criado por nós, ele não tem nenhum vínculo com nenhuma outra instituição, é aquele grupo que busca dar acolhimento e informações de utilidade pública. Legal. Para a população que se interessa. É o @VidaDeFibroRR. Quem é esse povo? São os nossos pacientes, entendeu? Os pacientes que estão, nesse momento, dentro desse projeto que nós estamos desenvolvendo no Centro de Referência à Saúde da Mulher. E lá, as coisas foram acontecendo e o que eu estou redesenhando esse percurso, ou melhor, esse roteiro, porque o percurso ele não vai ser grande, ele vai ter em torno de 800 metros.
Sim. Mas o que vai acontecer nesses 800 metros, é o que eu tenho dito, a gente está muito mais preocupado, então a gente está muito mais concentrada na qualidade do tempo do que com a distância que a gente vai percorrer, porque ninguém está correndo para ganhar prêmio nenhum. O prêmio que a gente vai ganhar é o aprendizado que a gente vai poder oferecer para quem tiver interesse de aprender sobre dor crônica e sobre fibromialgia, né? Então, na chegada, também vai ter algumas falas e vai ter uma surpresinha no final, muito legal também. Vai deixar eu botar meu tênis, minha leg. Vista roxo, por favor, vamos arrochar em fevereiro, vamos arrochar fevereiro, minha gente. Quero um fevereiro roxo, eu já vim de roxo, minha menina já tem tanta roupa, tô precisando de roupa roxa já, que eu já usei tanto roxo esse fevereiro, você nem imagina. E vamos embora. É assim, digo muito, a fibromialgia, ela limita muito, mas eu acho que a gente precisa fazer entender que o paciente que tem fibromialgia, ele decide o que ele faz com ela. Se ele deixa ela Tomar de conta, ou se quem manda na bodega é ele. É. Entendeu? O fight diário. O fight diário. Eu, pelo menos, eu tenho o meu. Eu luto meu combate todo dia. O pau é grande, mas também eu vou, resolvo, né? Normalmente eu ganho. É óbvio, minha gente, é óbvio. Existe tratamento. Eu não tô aqui sendo a Xirra e te entreguei me dá de novo. Não é do teu tempo a Xirra, não, né? Não. Não, cala a boca, então. Não. Eu não tô sendo a Mulher Maravilha, não tô sendo a super-heroína. Eu só tô dizendo que eu faço, sim, o tratamento, eu oriento o tratamento multiprofissional, transdisciplinar, transprofissional, é necessário. Mas é mais importante ainda o que eu decido fazer com isso. Né? Porque não adianta eu saber que tenho tratamento e não vou me tratar e não vou cuidar de mim, né? Não vou saber se cuidar. Eu só vou lhe dizer o seguinte. Aos 20 anos, eu recebi essa notícia. Levando em consideração que meu avô, como eu lhe falei, faleceu aos 98, eu tenho uma família longeva. Aí eu disse, Deus, obrigado pelo presente. Me arrumasse isso. Ele deu bem certinho. O que é que eu vou fazer com isso? Digamos que eu vá até a idade do meu avô, que eu acho muito pouco provável, porque ele era um homem extremamente saudável. Mas digamos que eu viva mais 78 anos. Vai ser 78 anos de dor. É um caminho longo, Quando né? você pensa, para refletir determinadas coisas, aí você decide o que é que você vai fazer com essa informação. Você vai morrer, vai chorar, vai se jogar. Vai ter período que a pessoa entra em depressão, sim. Vai ter período que você vai estar ansiosa, sim. Tô já acabando. Vai ter período que você vai ficar triste. Vai ter período que você vai querer subir o Monte Roraima e não vai conseguir. Vai ter período que você vai querer subir o batente ali e não vai conseguir. Isso frustra. Sim. Mas vira página. E amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Amanhã Outro fight. Amanhã a gente ganha esse negócio de novo. E vamos pro Fevereiro Roxo. Porque na hora que a sociedade entender e acolher, vai oportunizar cada paciente a ter sua dignidade como cidadão. Né? E aí a gente até reduz aquele estresse de não se sentir produtivo. Sim. Né? De ter um apoio, um acolhimento. É gente capaz demais. Sim. É gente de muita capacidade que tem ali. E eu falo dos meus atuais, mas eu também falo de uma carreira na área. Sim. Né? Então, normalmente, agora, uma coisa é certa, normalmente é gente que tem ali o perfeccionismo ali por perto, que se preocupa muito, que está muito interessado, que quer, porque quer, vive tenso, né? Então, a ideia é despressurizar um pouco, né? E que a atividade física, ela seja parte da vida dessa pessoa. Que atividade física, doutora Dani? Não sei, quem sabe é você. O que você gostar. O que você gostar. Mas não deixa de fazer a fisioterapia. Fisioterapia, na condição de reabilitação e de prevenção, ela precisa ser sempre. Para a vida. Prevenção?
prevenção de um novo caso, de uma intensidade maior, né? Entendi. Mas eu estou falando de fibromialgia. Sim, sim. Mas o fisioterapeuta, num outro âmbito, ele também trabalha na atenção básica em prevenção. Prevenção de hipertensão, prevenção de diabetes, enfim. Outras várias situações Outras que virão assim que a depois, senhora retornar novamente. Se tu quiser, porque pelo que eu tô vendo ali, eu falo mais que tudo. Eu não sei se ele vai querer me filmar mais, não. Não, sempre será muito bem-vinda. Muito obrigada. Você, né? Eu já Você. estou mais íntima. Oba! Já quer ser minha amiga, gente. Né? Claro. Mas assim, sinta-se sempre convidada. O Muito Conversa obrigada. Aberta está de portas abertas, né? O nome já fala aberto. De Que portas bom. abertas sempre para receber e trazer mais informações, porque a ideia desse podcast é o quê? Informar as pessoas o quanto mais, para a gente trazer qualidade de vida, para a gente trazer conhecimento a respeito de tudo e mais um pouco. Eu Que gosto bom. de, É isso né? aí. Porque eu entendo que conhecimento é poder. Exato. Então vamos atrás, né? Isso. E é importante ter pessoas como você que querem trazer esse conhecimento. Então, sinta-se convidada, você, não só para o nosso podcast, mas para os novos programas que a gente está planejando por aí. Sinta-se já aceitada. Olha aí, pronto, tudo que eu queria ouvir já era, tá gravado, não pode voltar atrás. Depois a gente conversa quanto vai custar, mas a gente vai... Mas muito obrigada por ter vindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Que essa mensagem pra gente pode falar pra essa câmera aqui, falar, pessoal, sobre a sua vinda aqui, sobre a conversa e o que achou. Ai, gente, eu achei maravilhoso. Conversa aberta. Ela me deram o cabimento pra eu falar aqui abertamente tudo que eu queria. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Em nome de Daniele Damasceno, em nome do grupo Vida de Fibro, que hoje eles têm personalidade, né? Eles têm uma persona, isso é muito lindo. Quero dizer que me senti muito bem, que vocês, por favor, assistam, se inscrevam, sejam telespectador. A gente chama telespectador? Como é que a gente chama agora na internet? Eu não sei mais o nome que a gente chama. Eu acho que é a mesma coisa. Espectador, seja... vem assistir isso aqui, porque... Segue a gente. Segue a gente, isso aqui é muito bom, eu gostei, de verdade, não minto que eu sou crente, entendeu? E o que eu quero dizer pra vocês é que a consciência, né, a consciência de si, a consciência corporal e a conscientização do outro vai fazer a diferença, não só na vida de quem tem fibromialgia, mas na sociedade como um todo. Né, hoje você observa que outras síndromes, elas são também muito conversadas e tudo. E todas as pessoas acolhem. E qual é o grande problema que a fibromialgia tem, que o povo acha que é besteira, porque o povo não tá vendo a dor? Tu tem dor de cabeça, ninguém vê tua dor de cabeça. É verdade. Quando tu tá com dor de cabeça, mas se você disser, tô com dor de cabeça, todo mundo vai chegar com um remedinho já pronto pra você tomar e vai deitar ali que daqui a pouco passa. O fibromialgico, ele não tem isso. Então... Voltando aqui para vocês, eu juro que eu vou embora. Gente, Fevereiro Roxo é apenas um mês de conscientização. Mas nós precisamos de dignidade todos os dias. E eu digo nós, mas eu falo em nome desse grupo. Eu falo em nome da sociedade. Eu falo em nome das pessoas que ainda não têm o diagnóstico, ainda que não tiveram a oportunidade de serem atendidas, ainda não tiveram a oportunidade de serem acolhidas dentro até da sua própria família. Aprendam sobre, e se vocês tiverem interesse, vistam roxo, sábado, dia 15, às 19 horas. Vai ser um momento leve, divertido, mas ao mesmo tempo vai ser um momento de muita troca de conhecimento, a oportunização de vocês estarem em contato direto com pessoas que têm o diagnóstico, com pessoas que não têm, com apoiadores. Nós temos apoiadores da causa. O nosso cerimonialista, né, a pessoa que vai ser o apresentador, ele não tem a síndrome, mas ele trabalha... Ele é um apoiador, né? Ele é um dos apoiadores. Ele trabalha comigo e ele viu as minhas pacientes e o meu paciente todos os dias, indo e voltando. E ele entendeu. E hoje, o grupo Vida de Fibro deu a ele o título de voz do grupo. Que
coisa legal. E ele vai ser o apresentador. Estevão Quaresma, lembrando de você. Entendeu? Então, assim, eu sou grata a todo mundo. Sozinha eu não conseguiria nada. Né? Sozinha, quem tem fibromialgia não consegue muita coisa, não. Só dizer ai. E é nem isso, gente. Às vezes eu digo, uma das coisas que eu queria falar, me permita, coleguinha, juro que eu vou terminar. Mas eu queria falar assim, eu recebi esse grupo, quando eu digo esse grupo, não é que esse grupo esteja inteiro desde o início. Sim. Existem altas, existem admissões. Uhum. Mas essas pessoas, elas vão se perpetuando no Vida de Fibro. Olha que legal. Sim. E aí, a primeira turma chegou assim, nós somos as Marias das Dores. Quem tem fibromialgia são as Marias das Dores. Eu digo, eu não sou não, eu sou Daniela Damasceno. Por que você é Maria das Dores? Não, porque a gente é cheia de dor, não sei o quê. Eu digo, é isso mesmo, é só isso. Você se caracteriza por isso. Pois eu não acho. Eu acho que nós somos vencedores. Nós vencemos dores todos os dias. E é assim que eu chamo meus pacientes, é assim que eu chamo meus seguidores. Nós somos vencedores. Porque a gente vence dor. Cada um é um vencedor. Porque vencedor. Então, que fique claro isso. Essas pessoas não são fracas, essas pessoas não são preguiçosas, essas pessoas elas não estão te enrolando, muitíssimo pelo contrário. Elas querem fazer tão bem quanto você faz. E para isso, ela precisa vencer dor toda hora. É 24 horas por dia. E se você acolher, vai ser muito bom. É isso. Eu queria novamente, né? Claro, já falamos muito e temos muito mais a falar, mas eu queria novamente lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, por vir falar sobre esse assunto que é de extrema importância, né? E esse foi o Conversa Aberta de hoje com a doutora Daniela Damasceno.